Semana passada eu gravei um vídeo aqui falando sobre a reação negativa que o especial de Natal do Porta dos Fundos desse ano, que tira sarro de Jesus e mostra Jesus, aquilo que se chama da primeira tentação de Jesus, um Jesus gay e que recusa a missão que Deus dá para ele. Bem, é o típico humor sarcástico e muitas vezes bastante ácido do Porta dos Fundos. E isso gerou uma reação inicial semana passada, e isso tem crescido agora essa semana. Então você tem uma petição online que já passou de 300 mil assinaturas, e você tem pastores evangélicos, alguns líderes religiosos pedindo agora a retirada desse especial de Natal do Porta dos Fundos da Netflix. E também encabeçada por alguns bolsonaristas e alguns olavistas. Eu quero ler algumas reações que estão surgindo aqui. Uma delas inclui a do Marco Feliciano, pastor e também deputado. Ele diz o seguinte aqui: cristãos e não cristãos me cobram atuação contra os irresponsáveis do Porta dos Fundos. Em anos anteriores já os processei, mas a justiça diz que a liberdade de expressão está na hora de uma ação conjunta nas igrejas e pessoas de bem para dar um basta nisso. Unidos somos fortes. Enquanto isso, um outro pastor, esse presbiteriano, o Joel Teodoro, está instigando os fiéis a cancelarem a assinatura da Netflix. Ele diz o seguinte aqui: manter-me na qualidade de um patrocinador de produções cinematográficas que zombam e vilipendiam o Senhor é o mesmo que esbofeteá-lo, cuspir nele, bater na sua cabeça para lhe enterrar os espinhos na coroa, zombar com os deboches, forçá-lo a andar nu pelas ruas carregando o grande peso do madeiro, furá-lo ao lado com uma lança, gritar para que ele desça da cruz se for capaz. Então, segundo esse pastor, o Joel Teodoro, você ser assinante da Netflix com esse especial de Natal do Porta dos Fundos significa que você está crucificando de novo Jesus. Você ser assinante da Netflix, que tem várias outras produções cinematográficas lá, incontáveis, milhares de filmes e séries lá, se você assinar a Netflix tendo lá dentro o especial do Porta dos Fundos, você está crucificando Jesus de novo, você está contribuindo para manchar a imagem do Senhor Jesus. E o argumento central dessa turma, como eu disse no vídeo anterior, é de blasfêmia, é de atacar, de intolerância religiosa contra os cristãos ou contra a figura de Jesus. Primeira coisa, eu imagino assim, sendo tolerante, o Deus de amor tolerante dos cristãos, que Jesus não se importaria com isso. Sinceramente, não acho que Jesus estaria muito preocupado se tem gente que não acredita nele ou que acredita mas está brincando com ele. Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz na vida, Será que Deus se importa com esse tipo de trivialidades? Será que ele não tem coisa mais importante para fazer do que ficar se preocupando com um grupo de humoristas no Brasil fazendo um especial para Netflix? Não sei. E por outro lado, nem sobre essa questão da intolerância religiosa, eu quero mencionar um artigo que eu li hoje, que eu fiquei apavorado, na verdade, porque assim, eu ia fazer um vídeo sobre Porta dos Fundos e acabei caindo nesse artigo, que se chama, que é um artigo do Folha de São Paulo, republicando um texto do Washington Post, que se chama Neopentecostais Armados Atormentam Minorias Religiosas Brasileiras. E daí aqui o subtítulo é: evangélicos ligados a gangues criminosas vêm atacando membros de minorias religiosas. Eu vou ler o comecinho aqui, para você ter uma noção do que se trata, mas eu recomendo que vocês leiam esse artigo, porque é realmente assustador e é uma contradição tão grande com a religião que demonstra também o quão eclética, no sentido negativo nesse termo aqui, quão eclética é a igreja neopentecostal brasileira, quão ecléticos são os cristãos brasileiros. Então eu vou ler o trechinho desse texto aqui, que é do Terence McCoy. Diz o seguinte: ele ouviu batidas fortes na porta. Estranho, pensou o sacerdote. Ele não estava esperando ninguém. Marcos Figueiredo foi até a entrada do terreiro e abriu a porta. Armas, 3 delas, todas apontadas para ele. O bonde de Jesus havia chegado. Eram 3 membros de uma quadrilha de cristãos evangélicos extremistas que assumiu o controle do bairro pobre de Parque Paulista, em Duque de Caxias. Primeiro, a quadrilha montou barreiras nas ruas para impedir a entrada da polícia e criar um refúgio seguro para o tráfico a 1 hora de carro do Rio de Janeiro. Agora, estava atacando qualquer pessoa cuja religião não se alinhasse com a sua. Isso incluía impor o fechamento de templos de religiões de matriz africana, como o terreiro de Candomblé de Marcos Figueiredo. Aqui ninguém quer saber de macumba, disse um dos agressores a Figueiredo, segundo o depoimento que ele deu às autoridades. Você tem uma semana para acabar com isso daqui tudo. Eles foram embora, dando tiros no ar e deixando Figueiredo com uma escolha impossível, sua fé ou sua vida. Eu quero repetir esse trecho aqui, olha. Quadrilha de cristãos evangélicos extremistas. Gente, isso é tão bizarro, isso é tão inacreditável. Eu tenho dito aqui nos últimos vídeos que se vocês quiserem entender o futuro do Brasil,
E eu digo isso com muito pesar, com muita tristeza e com certo fatalismo. Se vocês quiserem entender o futuro do Brasil, estudem a história do Irã. Eu mencionei esse texto aqui ontem, esse livro aqui, Persépolis, da Marjane Satrapi, que é um quadrinho no qual a Marjane mostra em duas partes. A primeira parte é esse aqui, né, que se chama The Story of a Childhood, a história de uma infância. E o segundo, se não me engano, é The Story of a Return, a história de um retorno. Na primeira parte ela mostra ela menina, pequenininha ainda, e na segunda ela já adolescente, fora do Irã. E mostra a ascensão do discurso fundamentalista religioso, no caso islâmico aqui, tomando conta do Islã. Então você tem uma religião que vai lá e utiliza os princípios morais conservadores daquela religião para iniciar uma revolução no país, uma revolução islâmica que toma conta do país e impõe um rigoroso código de conduta moral e ética para as pessoas. E o interessante de você perceber nesse livro aqui, nesse quadrinho da Marjane Satrapi, é que você vê o conflito entre algumas forças. Então, por um lado, você tem anarquistas, comunistas, grupos revolucionários de esquerda, alguns marxistas, e você tem esses líderes religiosos fundamentalistas ultra-radicais, ultra-conservadores nesse caso. E acontece a revolução, se dá a revolução liderada pelo Ayatollah Khomeini, que era um líder fundamentalista religioso. Então, no Brasil, não faltam líderes extremistas, não faltam líderes religiosos extremistas que podem levar a um tipo de tomada do poder através do fundamentalismo religioso. O cenário me parece um pouco... Bem, não é idêntico, obviamente, né? O Irã não é o Brasil não é o Irã, há diferentes histórias totalmente diferentes, diferentes religiões, diferentes práticas, mas você vê um país secular como o Irã, que era bastante progressista em muitos sentidos, rock and roll, mini saia, ou seja, anos 70 era um país bastante sintonizado com o Ocidente, que tem uma revolução fundamentalista religiosa, extremamente reacionária e que vai tomar conta do país até hoje. Até hoje no Irã você tem o domínio dos ayatollahs e um país bastante reacionário, conservador e retrógrado. E no Brasil isso está se dando de certo modo também. Você tem visto agora a ascensão da igreja evangélica, que tem capturado um espaço que antes era da igreja católica, e que você tem que entender que a igreja católica ela é uma igreja muito formal, na verdade, né? É uma igreja muito institucional. Então muita gente é católico, mas também frequenta terreiro, também frequenta centro espírita, faz astrologia, ou seja, é uma igreja que não tem muito domínio sobre a vida pessoal dos fiéis. É uma igreja institucional mesmo, é uma igreja que você vai lá no domingo, vai à missa, frequenta, come a hóstia e acabou. A igreja evangélica surge, ou a igreja neopentecostal principalmente, né, que são mais extremistas ainda. Bem, o protestantismo surge, na verdade, na cola dessa decadência moral que se daria na igreja católica. Mas você pega certos grupos bastante fundamentalistas, religiosos, cristãos, eles vêm na cola dessa fragilidade de controle moral da igreja católica e vem roubando fiéis, né? Vamos dizer roubando entre aspas, para que não dê intenção que esteja falando que a igreja evangélica está fazendo uma coisa errada nesse sentido. Mas tem puxado fiéis da igreja católica para uma religião que não apenas fornece explicações metafísicas para além do mundo, mas que fornece soluções práticas para a vida real das pessoas. Ou seja, se você frequentar certo culto evangélico, certa vertente neopentecostal, você vai ter também benefícios materiais. Deus vai te dar em dobro. Se você doar o dízimo, ou doar o seu carro, ou doar a sua aliança para a igreja vai te devolver em dobro. Você vai poder agora ter um carro melhor, uma casa melhor, ficar rico, prosperidade. Ou seja, no fundo, é uma teologia da prosperidade, é uma teologia voltada a bens materiais. É uma negação do corpo, é uma negação dos prazeres, dos desejos, ao mesmo tempo em que promete também prazeres materiais. De certo modo, é uma excentricidade, é uma peculiaridade que imita certas vertentes evangélicas também norte-americanas, que também possuem essa linha de prosperidade também, né? De você dar o material para a igreja, porque assim Deus vai te recompensar na vida terrena, não apenas após a morte, mas também em vida. E outra coisa que se dá também, ao aumentar esse poderio social da igreja, dessas vertentes neopentecostais, é também o aumento do poderio político. Então a gente não pode pensar na ascensão do Bolsonaro sem pensar no vínculo que existe entre essas correntes extremamente fundamentalistas com a eleição do Bolsonaro e com a eleição de muitos pastores também que compõem agora a bancada da Bíblia no parlamento. Eles estão ocupando espaços na política que, de certo modo, vai ditar o rumo do Brasil no futuro. Vai ditar políticas públicas, políticas de segurança, políticas educacionais, ou seja, o rumo pode ser sim um Irã evangélico. Pode não haver uma revolução fundamentalista como houve no Irã, pode não haver um Ayatollah Khomeini, como houve lá, um líder supremo que vai lá e controla essa revolução, mas de fato eles estão tomando espaços na política brasileira, na sociedade brasileira, nas comunidades, no crime organizado, como diz essa reportagem aqui, que é uma coisa completamente inconcebível, e vão ditando uma pauta moral muito rigorosa.
Ou seja, se você descumpre isso, se você foge daqueles ideais, você é do demônio, você é do mundo, você é um pecador. Nesse caso, eles querem punir o Porta dos Fundos pela intransigência deles, pela blasfêmia deles, por violar os preceitos divinos. E por outro lado, o que você tem também é uma reação que se deu dentro da própria Igreja Católica, também de radicalização. Quando eles percebem que eles estão perdendo fiéis para a igreja evangélica, o que há dentro da igreja é uma renovação também dessa pauta de costumes para tentar preservar os seus fiéis. Então você vê ali a renovação carismática, por exemplo, que também parte de uma fiscalização muito mais próxima do comportamento dos fiéis, aproximando também os católicos do fundamentalismo. Então, nesse contexto, não dá para descolar a ascensão do bolsonarismo e de muitos pastores na política dessa crescente intolerância religiosa contra outros grupos minoritários, sejam religiosos ou sejam de ateus também. E como eu disse, me surpreende muito que um pastor, por exemplo, como esse pastor presbiteriano aí, dizer que vai cancelar a assinatura da Netflix, mas tem talvez centenas de filmes tirando sarro de Jesus ou sendo blasfemos também. Quando a gente pensa, por exemplo, na história do cinema, você pode pensar, eu mencionei aqui o Monty Python, a última vez, A Vida do Brian, que é um filme excelente, muito engraçado, mas você tem, por exemplo, o filme do Scorsese, que é A Última Tentação de Cristo, ao qual esse especial de Natal do Porta dos Fundos faz uma referência, ao dizer a primeira tentação de Cristo, que fala justamente de um Jesus humanizado, de um Jesus que está em conflito com a sua missão evangélica, que não sabe se ele é o Messias ou não, que é apaixonado pela Maria Madalena. E quando eu escrevi meu livro, O Rei dos Judeus, uma das inspirações principais para mim foi o filme do Scorsese, e foi o livro que inspirou o filme, que é o livro do Nikos Kazantzakis, que é A Última Tentação de Cristo, que mostra um Jesus humano, um Jesus repleto de fraquezas, de dúvidas, de incertezas, de defeitos. É um ser humano diante de uma missão que é muito além dele. Então o meu livro vai nessa linha também. Mostra um Jesus humanizado, uma figura que seria mais próxima do Jesus histórico. Se você tem vontade de ler esse livro aqui, vou deixar no comentário fixado o link do livro na Amazon para vocês conferirem, O Rei dos Judeus. E outro filme que faz isso também, dessa abordagem, de outro modo, mas também, de certo modo, blasfemo, é o Jesus Cristo Superstar. É um filme que se inspira no musical da Broadway, né, feito durante o movimento hippie, um pouco depois do movimento hippie, na verdade, e mostra o Jesus hippie. E o herói, aqui é o ponto, e o herói do musical, o herói do filme, Jesus Cristo Superstar, é o Judas. Para você ter uma noção de como blasfemo também é, e também causou muita polêmica na época, e hoje são clássicos, são filmes cultos, né? Tanto o filme do Scorsese quanto Jesus Christ Superstar são filmes icônicos já na história do cinema. E você tem também o livro, também um outro clássico, que é o livro do Saramago, que é o Evangelho segundo Jesus, e que mostra também um Jesus completamente humano, um Jesus frágil também, um Jesus com defeitos. Também teve uma tremenda reação negativa em Portugal na época, a Igreja Católica se ergueu contra a publicação do livro, tanto que a mudança do Saramago para a Espanha posteriormente se deu em parte por causa dessas reações negativas dos livros dele, de uma tentativa do governo português de censurar as obras dele, de tentar silenciá-lo enquanto artista, enquanto escritor. Então você vê hoje em dia, no mundo secular, essa tensão entre essa intolerância religiosa que se volta contra minorias e que quer se passar como vítima da intolerância também. Essa é outra contradição também. Tem grupos que monopolizam a fé das pessoas, como a Igreja Católica ou as igrejas evangélicas no Brasil, e elas se dizem as vítimas quando elas também operam de modo a vetar, a censurar outros grupos minoritários. E como eu disse, que sirva de alerta, embora me pareça inevitável, o futuro do Brasil me parece ser um país, uma teocracia fundamentalista cristã. Me parece ser esses rumos que o Brasil está seguindo, sim. E quando você vê traficantes evangélicos oprimindo a população, aí é difícil pensar o que vem depois disso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre agora essa reação, de novo, né? Falar um pouco mais sobre esse tema aqui, a censura que estão propondo agora contra o Porta dos Fundos, de retirada do especial da Netflix, de incitar os evangélicos a cancelarem a assinatura da Netflix. O que vocês pensam sobre esse crescimento fenomenal das igrejas neopentecostais no Brasil e se pode levar de fato a uma teocracia? Se isso te preocupa, né? Ou não? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!